Hello everyone, welcome to Inglês Completo. Hoje a gente vai bater um papo que tem deixado muita gente curiosa. Dá pra aprender inglês com filmes e séries? Vamos falar sobre isso. Fala aí galera, bem-vindos novamente a mais um programa da gente. Se você ainda não me conhece, eu sou Alessandro Dátio, sou Master em Programação Neurolinguística e falo pra você como é que a programação neurolinguística pode criar uma ponte para que você chegue do seu estado atual ao seu estado desejado em relação ao inglês. Vamos encurtar esse espaço e vamos fazer com que você consiga falar inglês num curto período de tempo. Afinal de contas, só o Brasil demora tanto tempo para colocar alguém na lista dos proficientes. O tema de hoje é super simples, dá ou não dá pra aprender inglês assistindo filme, assistindo série, como é que funciona isso? Vamos ver se isso é possível. A minha dica é, dá pra aprender sim e vou além. Dá pra aprender inglês com qualquer coisa, dá pra aprender inglês com bula de remédio. O problema, você nunca é estimulado a fazer esse tipo de exercício pelo simples fato que é o seguinte, se você se utilizar de formatos alternativos, por assim dizer, muita escola de inglês vai fechar as portas, percebe? Porque a partir do momento que você descobre que você é capaz de aprender inglês sozinho, caramba, isso vai gerar um colapso entre as escolas de inglês. Imagina todos vocês descobrindo que é possível aprender inglês assistindo filme. Como é que isso funciona? Bom, vamos lá. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre o preconceito, galera. É importante que antes de você iniciar esse processo de aprender inglês assistindo filme, série, que você quebre o preconceito de que isso não é possível. Se você entrar no meu vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, um vídeo que eu falo que o seu cérebro é uma máquina de dizer sim, vai ficar extremamente fácil você perceber como é que você faz para aprender inglês assistindo séries ou filmes. Você precisa acreditar que esse método vai te levar para um outro patamar e aceitar que isso é uma forma de aprendizagem. Eu já dei exemplo em outro vídeo também de uma sueca que eu e o Enio conhecemos. Da última vez que eu e o Enio descemos de London para Brighton Beach, a gente conheceu uma sueca no trem que explicou pra gente que as crianças na Suécia aprendem inglês assistindo televisão. Não tem aulinha de inglês. E aqui eu quero abrir um outro ponto. Você podia parar de ser enganado a partir do momento que você descobrir que escolas que dão aula de inglês não são escolas bilíngues. Que loucura, é sério isso, Dário? Sim. Escolas bilíngues, pessoal, são escolas que dão aula de matemática, de história, de geografia em inglês. Não aula de inglês. Aula de inglês por si só não é nem necessário. Falar é uma habilidade, você consegue aprender isso sozinho. Se você precisar de uma ajuda, conta com a gente. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Por hora, eu queria mostrar pra vocês se a Suécia, que é o primeiro colocado no ranking da EF, aprende inglês assistindo televisão, por que raios a gente precisa passar 5, 10 anos dentro de uma escola? Não faz sentido, percebe? Então, como é que você consegue romper esse preconceito e começar a estudar com o seu filme predileto? Eu vou dar uma dica que funcionou pra mim, tá, gente? Pensa o seguinte, pega o filme que você mais gosta, assim, fala, cara, eu sou fã desse filme, já assisti 500 vezes. Todo mundo tem um filme predileto, acho eu. Se você não gosta de cinema, pula esse vídeo, vai pra outro, porque esse aqui a gente vai falar sobre cinemas e séries. Pega esse filme que você é apaixonado, vai até uma loja, nessa época de corona isso tá impossível, entra na internet, vai numa dessas lojas online e compra o DVD ou Blu-ray do filme que você mais gosta, daquele filme que você já assistiu 50 vezes. Quanto você vai gastar nisso? Duvido que R$20, porque com R$20 você compra um DVD original hoje fácil. E por que o DVD tem que ser original, Dátio? Simples. Porque nesses DVDs, geralmente vem a opção de legenda em inglês. E isso é importantíssimo. Você tem que ter a possibilidade de habilitar as legendas em inglês nesse DVD. Por isso eu não aconselho tanto Netflix, porque alguns Netflix são bloqueados para passar legendas em inglês. O que eu não sei dizer, mas eles fazem isso, galera. Então, quer aprender como desbloquear seu Netflix para poder acessar as legendas em inglês? Procura na internet. Eu sou péssimo nesse assunto e nem vou tentar te explicar. Mas a partir do momento que você conseguir ter acesso a um filme com a legenda em inglês, você vai fazer o seguinte procedimento. Se for um filme que você já decorou as falas de tanto que você gosta, maravilha, nem precisa assistir esse filme em português. Eu acho isso um desperdício de tempo. Mas pra galera que é um pouco mais insegura, você pode colocar esse filme pra rodar com o idioma em português, pra você ter compreensão 100% do tema que será abordado. A partir do momento que você
colocou e sabe o que tá acontecendo, coloca esse mesmo filme com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Esse é o maior pulo do gato, galera. Vocês vão começar a assistir um filme com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Provavelmente, nos primeiros minutos você não vai entender nada e isso é natural. Não estranhe, não se espante. Fala, nossa, o que o Dátio falou é mó bobagem, eu não consigo entender patavinas. Essa é a ideia, você não precisa entender nada agora. Quem tem criança pequena sabe que as crianças falam, mas elas não conseguem perceber aquilo que elas estão falando. Elas simplesmente falam, o que a gente chama de papagaio. Elas ainda não conseguem linkar todos esses pontos. Só no futuro é que elas vão entender todo esse conceito e conseguir formar uma ideia única. Com você será a mesma coisa. Se você começar a estudar agora, dessa forma que eu tô te falando, áudio em inglês, legenda em inglês, essa informação vai inundar o seu cérebro. E a partir do momento que você concluir essa passagem, seria interessante agora você assistir o filme com áudio em inglês, sem legendas, para que teu cérebro comece a perceber todas os nuances dessas palavras, como elas se comportam. E, eu vou abrir um parênteses aqui nesse tema, nós brasileiros temos realmente a mania de ouvir com os olhos. A gente é muito dependente de legenda. Tanto, faz esse teste. Quando você estiver vendo um filme em português e tiver legenda em português, seu olho vai bater na legenda e vai ficar acompanhando. A gente tem o hábito realmente de ouvir com os olhos. E a gente precisa quebrar esse hábito. Para inglês, é extremamente importante que esse hábito cesse, porque o inglês é uma língua musicada, ela não é uma língua silabada. Não é como a gente falando aqui no Brasil, sabe? Tipo, Brasil. Isso não existe. O inglês, ele junta muitas palavras, ele tem um monte de processos que só o seu ouvido será capaz de identificar. Você lendo, às vezes, vai te confundir pra caramba. É mais fácil um analfabeto aprender inglês do que uma pessoa alfabetizada, porque justamente você vai ficar procurando lógica e isso é uma perda de tempo. Você pode ir direto ao ponto e aprender o que isso significa sem a necessidade de acompanhar isso com os olhos. Então esse exercício é extremamente importante para que você se inunde dessas informações. Eu conheço várias pessoas que passaram por esse processo, obtiveram resultados muito positivos, começaram a falar inglês num tempo recorde. E quanto isso vai custar para você? R$20 o preço de um DVD? Ou quem sabe um mês de Netflix já tendo acesso a filmes com legendas? E isso serve para filmes, para séries, para qualquer coisa que você queira assistir, desenho animado, qualquer coisa. Isso é até uma dica boa para vocês que têm criança pequena. Quer colocar sua criança desde já no inglês? Você tá com um filho em formação aí, quer que ele fale inglês? Assina Netflix, coloca... Um parênteses, tá? Eu não sou patrocinado pela Netflix, bem que eu gostaria, mas a gente não tem patrocínio de ninguém. O único que patrocina isso daqui é o inglês completo. Quer pegar seu filho e deixar ele bala em inglês? Deixa ele na frente da televisão com o áudio em inglês, de desenhos animados, de tudo que passa pra eles. Peppa Pig, todas essas coisas que são legais pra caramba. Se ele começar desde cedo, aprendendo a assistir em inglês, em 3 anos, seu filho domina um idioma que você vai demorar a vida inteira pra aprender. Vai na minha que você se dá bem. Você não vai gastar R$1 com escolas de inglês pro seu filho. Então você percebe como isso pode ser bem mais fácil, gastar um caminhão de dinheiro na formação do seu filho? Segue esse conselho, para você também vai funcionar. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, escreva aqui embaixo, deixa seu comentário. A gente gosta de ver os comentários de vocês aqui, participando, trocando essa ideia com a gente, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso método. Quer uma ajuda para aprender inglês? Entra lá, inglescompleto.com.br. A gente tem um plano fácil para que você se torne um assinante do nosso produto, pague muito pouco, apenas R$29,70 por mês. Você já começa a aprender inglês com a gente e o seu inglês vai sair de um patamar para outro num tempo recorde. Ficou com dúvida? Vai lá na parte de depoimento do nosso site e vê quanto depoimento positivo a gente tem sobre o nosso tema. Então se inscreve aqui no nosso canal, ó, tem um botãozinho aqui. Se inscreve, deixa o sininho ativo. Toda vez que a gente publicar coisa nova, você vai receber. Se você ficou com alguma dúvida, contato@inglescompleto.com.br. A gente se vê no próximo tema. Valeu!